Oi, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais uma prosa com Bertaglia, uma prosa fantástica, cada vez mais interessante, trazendo temas aqui que são temas do nosso dia a dia, que servem para o mundo da logística e para o mundo da administração. Se inscreva no canal, não esqueça disso. E nós vamos falar hoje sobre um tema fantástico: entrega rápida. De fato, significa valor para o cliente? Olha só. Ao longo dos séculos, o ser humano tem buscado incessantemente a aceleração. Qualquer indústria que eventualmente estudemos possui a premissa de aceleração de uma forma ou de outra. Transporte, comunicação, notícias, armas, alimentos e, claro, o varejo. Nosso desejo de mover as coisas mais rapidamente parece ser insaciável. E aí entramos em nosso tema, que pode parecer controverso, mas vale aqui uma reflexão. Nós temos notado globalmente, e aqui na terrinha, Brasilis não tem sido diferente, iniciativas fortemente orientadas a entregar mais rápido, podendo chegar a horas e se apresentando como uma verdadeira guerra de mercado e de supply chain, principalmente no segmento varejista. A bandeirada para fornecer cada vez mais rápido já foi dada, mas vamos refletir um pouco sobre o assunto. Por que optar pelo modelo que seguramente onera a cadeia, tanto em custos quanto em transporte sustentável? Quais são as oportunidades de criação de valor? Qual a estratégia a ser adotada? Um tema fantástico para prosearmos aqui na Prosa com Bertaglia. E eu terei o privilégio de prosear com o meu amigo Edson Carillo. Olha só quem vem prosear com o Paulo Bertaglia, o meu amigo de longa data, Edson Carillo. Edson, que honra, que orgulho tê-lo aqui na Prosa com Bertaglia. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito bem, Bertaglia. É um prazer todo meu. É um prazer em revê-lo, né, depois de tanto tempo, né, de convivência e agora nessa condição aí diferente, né, desse nosso ambiente que ainda tem sido um desafio para mim mesmo passado aí esses mais de 2 anos, né, aí que a gente começa a ter esse distanciamento e tudo mais. Eu sinto uma dificuldade até nas minhas aulas, né, quando eu tenho que interagir através dessa câmera aí do microfone, né, com os alunos. A gente não está tão habituado com isso, né? Mas você sabe que você me colocou para prosear com você, né, e ter esse privilégio, é algo bem interessante, né? É interessante porque a gente não tem resposta para isso, né, Bertaglia? É uma condição realmente, como você falou, né? Ela está muito associada à estratégia da empresa, né? Então, para aquele momento, qual que é o foco que eu devo estar dando para a minha estratégia, né? Pensando nos meus consumidores. É claro que alguns varejistas, eles entendem que o prazo rápido, né? Até pela própria característica, né? do perfil do novo consumidor, né? É aquele consumidor que foi mal acostumado com relação a prazo de entrega, né? Então, nós estávamos acostumados a esperar um mês, né? Qualquer solicitação, qualquer coisa, poderia levar um mês para a gente estar recebendo, e nós estávamos até contentes aí com esse prazo colocado, e hoje a gente percebe que o novo consumidor, ele não está muito disposto a passar dias aguardando aquele produto, né? Aquela mercadoria que ele faz aquisição, né? E é claro que as empresas precisam se adaptar a esse consumidor. Afinal de contas, é ele quem tá investindo, ele quem está gastando, né, o dinheiro aí na aquisição dos produtos. Mas quando a gente fala, né, em dar um melhor nível de serviço, né, que é essa entrega mais rápida, é claro que a gente está considerando que os custos devem ser impactados de alguma forma. Não tem como a gente melhorar nível de serviço e falar que a gente está conseguindo fazer a um custo baixo, né, a um gasto baixo, né? Isso vai ter um impacto. Eu coloco gasto porque também a gente tem as condições que ainda orientam, né, muitas empresas brasileiras, que são os benefícios fiscais.
né? Então, trazer o produto de alguma zona de benefício fiscal, né, que muito provavelmente pode estar longe do consumidor, vai acabar significando um prazo maior, né? Então, quando a gente tira da zona de benefício, a gente vai ter um modo de transporte que ele vai ser mais oneroso, né, dadas as suas características, é claro que isso tudo vai acabar impactando em todos os gastos da empresa, e aí ela precisa avaliar como fazer quando a gente está falando do impacto disso na margem, né? A gente sabe que algumas empresas de e-commerce, né, sacrificam substancialmente, né, as suas margens para elas manterem um nível de serviço bem alto, né? Algumas até ainda sequer fazendo um resultado positivo, né, dado essa estratégia, né? Enfim, colocando, né, então, tudo isso como pano de fundo, né, e me dando essa liberdade de considerar que nós não temos uma estratégia definitiva, né? Para isso, a gente tem que avaliar caso a caso, né? E aí, exatamente o que a empresa busca, né? Se é market share ou se é resultado, né? E eu coloco isso porque há algum tempo, quando eu falo algum tempo, eu estou dizendo aí pelo menos uns 20 anos, né? Eu li um livro, né, que tinha como título Profit Zone, né? E aí o foco do livro era exatamente como as empresas estavam sucumbindo pensando em aumentar market share, né? Então, a gente tem aquela máxima, né, de que o market share é importante para o negócio, né, e a minha participação no mercado, só que a obtenção de market share ele pode estar impactando bastante os resultados, né? E algumas empresas até se colocando em condições aí de risco, né? Risco que eu digo é de chegar até um nível, né, de falência, né, ou então endividamento bem importante, né, por conta dessa estratégia, né? Eu lembro quando eu estava discutindo com um grande varejista, que ele tinha uma expressão bem significativa, né, na sua participação nas regiões sul-sudeste, né, e começando a fazer uma expansão para o Nordeste, ele via todo o potencial do Centro-Oeste e do Norte e que ele não atendia com aquela participação, né? Quando a gente olhava aquela relação PIB, né, distribuição de PIB, como ele estava inserido, ele estava realmente com uma participação desequilibrada nessas regiões, né? E aí a ideia dele era, não, eu preciso então fazer uma expansão. E o ponto que eu coloquei, eu falei, não, tudo bem, vamos então só colocar algumas coisas. A gente está disposto a aumentar em tanto a nossa despesa com frete, aumentar em tanto a nossa despesa com armazenagem, né? Criar uma condição de perda de alguns benefícios por conta disso, e aí quando coloca na mesa e fala, isso aqui nós vamos impactar em tanto o nosso resultado, né? Então, quando a gente olhar a nossa margem, ela vai ser impactada em tantos pontos percentuais negativamente. Tudo bem, você prefere isso? E aí a decisão foi, não, calma, vamos então fazer uma estruturação melhor, vamos deixar isso para uma outra etapa, já que a gente tem um espaço de crescimento ainda na região onde que a gente é bem localizado. Então, esse sempre é o ponto, né, que a gente coloca, né, de como fazer o melhor posicionamento do nosso negócio. Bacana, Edson. Aliás, você fez uma ponderação aí bastante interessante e alinhada com a estratégia da organização. Ou seja, nem 8 nem 80. Qual é o caminho, qual é a jornada que a organização está seguindo? Ou seja, ela quer maximizar lucro, ela quer maximizar market share, ou seja, qual é o caminho que ela vai percorrer? Então, eu gostei muito da frase que você usou, dizendo o certo ou o errado é cada empresa que vai definir, a menos que ela esteja caminhando por um caminho totalmente distorcido, né? Mas ela decide. Muitas vezes quer conquistar a market share a custas de não encontrar o ponto de equilíbrio em termos de gastos e receitas, né? Então, essa é uma avaliação, e eu gostei muito desse seu falar, dessa sua fala, e aí entra um pouco, porque eu li, você escreveu um artigo lá no LinkedIn que eu gostei muito, aliás, não foi no LinkedIn, foi no Log Web, eu acho,
né, que eu li sobre essa parte, né, o que é realmente interessante. Eu agilizar, entregar no mesmo dia, oferecer, você falou do hábito do consumidor, oferecer uma vantagem para o consumidor, no sentido de que ele pediu, ele recebe, criamos aí um mau costume ou coisa desse tipo. No final das contas, as empresas devem estar alinhadas e caminhando, né, Edson, para valor, né, para o cliente, valor para o consumidor. E aí, eu queria desbravar um pouco mais, deixar você continuar aí na sua fala, do significado da agilidade em relação ao mundo e à conveniência que nós vivemos hoje, em relação, porque antes nós falávamos de um mês, depois passamos para uma semana, depois próximo dia, agora é same-day delivery, né? Então, nós estamos onerando a cadeia, nada é de graça, né, Edson? Queria que você comentasse sobre isso também. Foi um ponto bem interessante esse, viu, Bertalho? Quando a gente está olhando, né, os aspectos de entrega, né, alguns varejistas eles enxergaram uma oportunidade de melhor atender esse mercado. Então, eu consigo dar um leque de ofertas aí para o meu cliente, né, e ele escolhendo essa relação, né, a gente dá o poder para o cliente dentro da experiência dele de compra, né, ou a jornada do cliente, como algumas empresas gostam de tratar, e ele próprio escolhe aquilo que é mais interessante para ele. Vejam, né, que os varejistas começaram a fazer associações com outros varejistas, né, o que a gente chama de marketplace, né? Então, no ambiente de marketplace, eu consigo, a partir da localização do meu cliente, eu consigo oferecer para ele prazo ou custo. Então, ele pode encontrar, inclusive, o mesmo produto com os vários parceiros, né, que entregam no mesmo dia, que entregam em horas, que tem frete grátis, que tem um valor de frete associado. E isso daí pode compensar essa expectativa, né? Então, a gente está num ambiente, né, que a gente tem uma proximidade de alguns varejistas, né, quase que na nossa rua, né, na porta da nossa casa, à disposição para ele fazer essa entrega bastante rápida, né? Então, quando eu faço, por exemplo, né, eu vou pedir uma comida em casa, é claro que a empresa que está fazendo, né, a plataforma que está trazendo uma série de opções aqui, ele vai buscar os restaurantes que estão próximos. Não adianta ele me trazer de um restaurante muito distante, até porque mesmo que ele faça esse transporte, muito provavelmente a qualidade do alimento, né, quando ele chega à minha disposição, ele pode estar com a comida fria, ou então ela passou por tanto buraco aí no meio do caminho, né? A gente sabe que as ruas e o próprio conduzir, né, do motofretista, né, ele pode ser muito assim, arrojado, né? E aí a pizza vem de cabeça para baixo, né? A gente sabe que o produto pode até não chegar na forma esperada, né? Então, é exatamente isso que a gente consegue fazer, né? Então, quando a gente começa a pensar, né, que a empresa ela pode ter várias lojas, né, que nada mais é do que pequenos centros de distribuição, né, ou centros de distribuição avançado, que inclusive podem ser operados por um terceiro e ser a partir de um pool, né, de empresas. Ele não precisa ser exatamente daquela empresa A ou da empresa B, que faz toda a operação de fulfillment e vai estar entregando, porque para o cliente a percepção dele é que, nossa, essa empresa ela tem um atendimento muito rápido, mas aí a gente tem essa criação, né, desse ambiente de entrega que permite ele ser mais expresso, né? Um outro aspecto que a gente ainda não está naquela consciência, mas você tocou nesse assunto, né, logo no início, quando você faz a introdução, Bertalha, que é a própria questão do ESG, da sustentabilidade, do impacto ambiental, né? Que a gente sabe que o meio aéreo, que é um meio mais rápido, né? O meio do motofretista, como eu comentei, ele é um meio mais rápido, mas a relação entre emissão
e a quantidade de carga, né, o volume transportado, ele é ruim, né? A gente ouve agora que lá na Alemanha, né, tem um projeto para reduzir a velocidade das autobahns, né? É, e não é por questões de acidentes, falar, nossa, tá vendo? Aumentou o acidente lá na Alemanha, né? Então eles querem reduzir a velocidade. Não, é que eles sabem que os veículos, numa velocidade, né, a partir de uma dada velocidade, eles são muito mais poluentes. Né? Então, os limites de velocidade eles estão mais associados à questão de poluição, né? E a gente tem aí agora, fala-se COP26, né? A gente está realmente com essas questões ambientais, a gente vivencia, né, esse desbalanceamento climático, exatamente com uma oportunidade da gente também prover meios de transporte menos poluentes. Né? Olha só que bacana, o Edson. Bacana mesmo, até porque você fez uma cobertura falando de estratégia, baixando para supply chain logística, entramos em sustentabilidade. Eu gostaria, nós estamos aqui terminando o primeiro tempo, o primeiro tópico, o Edson, eu gostaria de entrar no segundo tópico para a gente desbravar ainda mais essa parte estratégica, né? Esse vínculo, esse alinhamento da logística com os objetivos da organização. Pode ser? Vamos nessa? Vamos sim, claro. Meu amigo Edson Carillo, muito legal a nossa prosa aqui, você trazendo uma contribuição fantástica para as pessoas que acompanham aqui a prosa com o Bertaglia, e é muito bacana, viu, Edson, porque pessoas como você, pessoas do bem, trazem aqui os conhecimentos, as experiências de vida exatamente para as pessoas refletirem no nosso canal, emitirem opiniões, e muitos professores também baixam os vídeos ou passam os vídeos para os seus alunos, além, logicamente, dos profissionais que utilizam aqui. Eles veem o vídeo, ao invés de comentar lá no vídeo, eles mandam um WhatsApp para mim. Mas tudo bem, não tem problema nenhum. Meu caro, vamos entrar um pouquinho nessa parte de estratégia, alinhamento estratégico. Você já comentou no primeiro bloco sobre quanto melhor o nível de serviço, quanto mais você aperfeiçoa o nível de serviço, logicamente você está de alguma forma, aumentando o custo. Não tem como fugir, ao menos que se inventem um novo modelo de negócios que, eventualmente, pode trazer um valor agregado estupendo para a organização. E o outro ponto que eu gostaria de salientar, que você também falou aí, é o seguinte, o alinhamento de toda a estratégia, projetos dentro da área de logística em relação aos objetivos da organização. Né? Objetivos de market share, objetivos de lucratividade, seja qual for ele, qual é o alinhamento. Né? E aí eu queria entrar num ponto bastante interessante, porque eu tenho visto em alguns sites, antes da nossa conversa aqui, da nossa prosa, eu pesquisei alguns deles, e eles já oferecem essa possibilidade. Você quer mais rápido, então você vai pagar aí um frete express. Se você quer um pouco mais lento, é um frete um pouco mais barato, mas mais lento. Né? Então, aí já entra a descrição do custo aí. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais, embora você já tenha genericamente explorado isso, esses modelos híbridos, essas ofertas de custo, mais que, Edson, cá entre nós, logísticos de paixão, né? Não pode sobreviver sem a logística. Então, todos os elos da cadeia, as funções internas, né, têm que estar muito bem alinhadas com estes objetivos. Concorda? Foi um ponto interessante, né, Bertalha? Porque você até colocou, né, logísticos de paixão, né? Nós que temos mais de 30 anos, né, militando nessa área, né, a gente sabe da importância da logística. Mas, pegando assim a essência, né, da administração, da gestão, da estratégia, né, pegando um dos pais aí, né, desses modelos, né, a própria questão aí, né, do Michael Porter, né, quando ele coloca, né, para você fazer o teu posicionamento estratégico como companhia. E não significa que você tem que ter um posicionamento, você pode ter isso daí por unidades de negócio, linha de produtos, enfim, você pode fazer uma mescla, né? Mas, basicamente, a gente tem dois modelos de empresa, né? Aquela empresa que ela se diferencia das outras, né? Então ela tem de fato um modelo de diferenciação, né? E nós temos as empresas que são as empresas que se destacam por custo, né? Então são empresas que focam em eficiência, né? Então basicamente como se a gente estivesse olhando eficácia e eficiência.
Só que se a gente olhar do ponto de vista logístico, né, e aí aquelas empresas, me perdoem aquelas empresas que dizem que elas têm um diferencial na logística. Porque quando a gente está falando de vantagem competitiva e diferencial, a gente de fato tem uma dificuldade de cópia, né? E não existe essa dificuldade de cópia. É muito simples você conseguir replicar o modelo expresso em cada uma das empresas. Por isso que a gente tem que ter muita atenção nesse desejo, nessa vontade de entrar para um modelo de logística expressa e tudo mais, porque muito provavelmente a gente vai ter que abrir muito mais centros de distribuição, ter mais centros de distribuição que já existem, né, suas despesas fixas e variáveis associadas a essa unidade de logística, né, que você vai criar. Aí depois a gente vai ter, associado a isso, mais inventário, então a gente vai ter mais estoque na cadeia, a gente sabe que isso vai impactar no capital de giro que está lá empregado, né, no próprio ativo, né, que se acaba investindo, né? Então, são vários pontos que a gente tem que provocar, de fato, né, o profissional que está lá fazendo essa escolha, se ele está fazendo a melhor escolha. Né? Porque escolher entrega rápida, expressa, é tranquilo, é só fazer um bid, coleta uma série de ofertas de frete, coloca lá numa tabela, num TMS, algum sistema que você vai fazer a gestão de escolha do transportador, pronto, acabou, né? Como se fosse algo só isso. Né? Então, a gente precisa avaliar muito bem, até porque o que isso pode estar impactando na imagem, né? A gente estava discutindo hoje num cliente nosso que partiu em fazer uma agregação, né, de uma plataforma de entrega expressa, e a gente sabe que a entrega expressa está muito associada àquele perfil pessoa física, né? Então, é o Edson, é o Bertalha, é alguém que, poxa, eu estou com tempo disponível, então eu vou pegar uma motinho, ou eu vou pegar um veículo, eu vou adesivar ou não, e eu vou pegar lá, abrir meu celular, receber lá um pedido, opa, esse dá para mim. E aí eu paro lá no lugar, pego, coloco no carro, e eu não estou preparado, eu não sei exatamente qual que é a empresa que eu estou fazendo a entrega, né? Então a própria apresentação, né? Como que eu devo me portar na hora de fazer a entrega, né? É aquele negócio lá, então, assina aí para mim, né? Para assinar o canhoto, ou qual que é seu nome mesmo? Não, né? Sabe, o cara está querendo fazer entrega, né? Ele não está preocupado em fazer um bom atendimento, uma boa apresentação, né? Se apresentar adequadamente. Isso por quê? Porque a gente volta de novo naquele dilema, né? Poxa, eu quero fazer, mas eu quero fazer em expresso, e eu descobri que tem uma plataforma aí que faz um preço de frete assim fantástico, é imbatível, é mais barato do que se fosse numa entrega não expressa, né? E aí o cara, eu já tive isso daí, uma situação com um cliente nosso que carregou os valores, né, as tabelas de frete, fazendo aquele link, né, que você faz do sistema, né, dele de web com o sistema de transporte, com o TMS, e aí depois ele começou a perceber que as entregas expressas estavam mais baratas do que as não expressas, porque ele foi o que ele tinha cotado, mas ele cotou do cara que era, que a gente fala, né, puxa, é uma plataforma e talvez não fosse a melhor plataforma, né? Não que eu queira generalizar, né, nesse aspecto, mas a gente tem que passar por um processo de escolha bem adequado. Né? Então, não é só achar que, não, eu vou botar uma entrega rápida e eu vou fazer um bid e vou escolher isso daí e pronto, está resolvido. Né? A gente tem que fazer todo o monitoramento e aí nós precisamos pensar quais serão os indicadores, como que vai ser a minha interface de controle dessas entregas. Né? Eu vou precisar ter uma torre de controle, né? O Control Tower, como alguns falam, para eu ter um cockpit, né? Eu ter um painel que vai me dar visibilidade, eu vou fazer degola ou não de um fornecedor que não esteja, eu vou querer, de fato, ter esse nível de serviço de abrangência nacional. Então, é uma série de etapas que a gente precisa passar até que a gente tenha, de fato, isso daí implementado. Porque, assim, pensar que isso é uma vantagem competitiva, me desculpa, mas não é difícil de você replicar, então passa a não ser uma vantagem competitiva, né? Porque você consegue até, não consigo abrir um centro de distribuição, não, mas eu consigo encontrar
um operador logístico naquela região, que pode ser um regional, a gente está sempre acostumado aí com os grandes operadores, mas eu posso ter um pequeno operador regional e ele pode estar fazendo, eu posso habilitar um representante, um distribuidor. Tem tantas formas da gente conseguir atender aquele público, e aí o meu desafio é colocar todas essas condições à mesa e fazer a melhor escolha, né? Bacana, bacana, Edson. Aliás, à medida que você evoluía aí na sua prosa, na sua conversa, eu fui refletindo aqui alguns elementos. Você usou aí a famigerada torre de controle, porque nós estamos, de certa forma, nós estamos falando aqui do last mile, da última milha, e como é que as empresas, de alguma maneira, elas estão operando essa última milha. Mas nós não podemos perder de vista da conexão com a milha intermediária, né, ou o middle mile, porque muitas vezes a gente acaba se preocupando com a milha final, mas a alimentação do nosso centro de distribuição, das nossas lojas, para depois atender o consumidor ou o cliente, ela não recebe tanta prioridade como deveria receber. E aí você acaba criando rupturas na sua cadeia. E aí eu volto para você, quando a gente fala de ruptura, exatamente nesse aspecto aí, já que a palavra disruptura ou ruptura, né, está em voga nesse momento aqui, com os navios que pararam durante a pandemia, né, falta de materiais, falta de insumos e tudo mais, né? Nesse contexto, como é que você enxerga, pela perspectiva de cliente, né, e consumidor, se eles estão realmente dispostos a pagar, aparentemente sim, pela conveniência, mas acho que é interessante nós desbravarmos isso. E o outro ponto, não precisamos citar nomes, fica a seu critério, mas a gente vê no mercado uma briga homérica entre grandes varejistas para ver quem entrega mais rápido, né, no mesmo dia, no dia seguinte, e isso acaba botando uma pressão muito grande, né, nas pessoas, e aí eu vou usar o nome, nas motoristas que entregam. Eu li um livro recentemente, né, sobre entrega no mesmo dia, ou da fábrica até a entrega, né, é um livro bastante interessante, onde ele fala, né, e descreve o processo, mas no final das contas ele demonstra a quantidade de acidentes que acontecem exatamente por causa dessa maneira de se trabalhar a cadeia na última milha. O que você teria a dizer sobre isso, Edson? Muito bem, vamos lá então, Bertalha. Assim, no meu entendimento, né, a torre de controle, né, ela é de papel importante porque ela vai subsidiar as análises e a gente, de fato, conseguir criar alguma forma de racionalização. Tem muita gente que usa o termo otimização. Otimização, a gente sabe que nem sempre existe uma viabilidade, né, no ponto ótimo, né? Então eu prefiro usar assim, uma etapa inicial que é da racionalização. E o papel da torre de controle, principalmente para a gente fazer o monitoramento dessa entrega, né, de última milha, ele sempre foi um desafio, né? Porque fazer monitoramento, né, rastreamento, monitoramento de veículos maiores, né, a gente já tem isso usualmente, né, até em sistemas híbridos e tudo mais. Até num primeiro momento, infelizmente, a motivação era uma motivação de segurança, né, para a gente poder fazer o acompanhamento, né, da nossa carga e até por imposição de gerenciadoras de risco, seguradoras e tudo mais, né? E depois a gente percebeu que isso também poderia ser uma ferramenta importante, né, para a gente ter questões aí de acompanhamento para a tomada de decisão, né, que para nós, né, é mais importante. Quando a gente olha, né, o uso do motorista, né, e eu ainda tenho uma expectativa, né, de que a gente vai ter uma evolução cada vez maior, né, uma pressão cada vez maior, porque a gente criou alguma legislação, né, a gente tem a legislação do motorista, mas aí ela cria uma zona, né, de sombra quando a gente está falando na questão do motorista, que ele próprio é o próprio empresário, né? Uhum. Então, porque a minha relação não é uma relação efetivamente com o motorista, é uma relação com uma empresa, né? Agora,
com o papel da MEI, isso aí ganhou ainda mais espaço, né? E aí a gente começa a fugir algumas questões de cunho social, né? Que é o tratamento desse motorista, né? Então, como que eu trato esse motorista na sua jornada de trabalho, né? O quanto que eu estou vendo o risco que ele pode estar se submetendo, né, em jornadas muito extensas, né? E a gente deveria, inclusive, fazer uma classificação por tipo de rodovia, né? Então, uma coisa é você fazer... eu tive recentemente fazendo uma viagem, né, até Ituverava, né? Ituverava fica aí no interior de São Paulo, quase fronteira com Minas, né, próximo a Uberaba, né, passando por Ribeirão Preto, e a gente sabe que as estradas são boas, né? Então, a gente está falando de uma Bandeirantes, a gente pega um trecho de Anhanguera que também não é ruim, então a gente vai muito bem, né? Salvo quando a gente pega, ontem eu voltando de lá, numa chuva bem forte, então o meu nível de estresse dirigindo com o tempo bom, bonito, né, pista seca, tudo tranquilo, é um. Quando a gente vem, né, numa outra condição de chuva, é outro. E a gente não considera esse aspecto na hora de estabelecer o tempo de viagem do motorista, né? Então a gente fala, ó, você tem que rodar 400 quilômetros hoje. Se tiver trânsito, tem acostamento, também tem uma vicinal lá do lado, mete o caminhão naquele canto, e aí se dane, cara, você tem que cumprir aquele horário. Então, realmente, quando a gente faz esse tipo de intervenção, né, de consideração, a gente está olhando apenas o aspecto da empresa do ponto de vista do resultado do negócio, né? E quando eu estou falando resultado, estou falando de nível de serviço, estou falando de rentabilidade ou lucratividade. A gente está deixando o aspecto social, está deixando o aspecto ambiental de lado, e eu tenho uma esperança, né, de que a gente vai dar mais ênfase, vai dar mais importância nesse aspecto. E as empresas que conseguirem melhor, né, porque a nossa geração, Bertalha, né, a gente que está lá entre baby boomer e geração X, né, vivenciou, né, experimentou a vida de uma forma, e boa parte da nossa geração é a geração de líderes, né? Mas quando a gente pega os millennials e a outra turma, eles têm uma característica, né, de se importar mais para questões de diversidade, de meio ambiente, do próximo, né? E é isso aí que eu tenho ainda, né, essa expectativa, essa esperança, né, de que vá ter uma conscientização maior. Que maravilha, fantástico, Edson. Aliás, você tocou num ponto aí muito bacana, ou seja, existe uma preocupação, meia conscientização voltada para a ESG, mas que ela não fique só nas estruturas organizacionais e no papel, e ela se transforme, e que o S, né, de ESG realmente se transforme em realidade, em apoio social. Meu amigo Edson, fantástica a sua contribuição aqui. Estamos encerrando a nossa prosa. Deixo aí para você um abraço virtual do Bertaglia, né? Um respeitoso abraço virtual para você. Edson, gratidão, meu amigo. Eu que agradeço, Bertani, muito obrigado por essa oportunidade. Estou à tua disposição também, à disposição aí dos seguidores aí do seu canal, com linha aberta aí para a gente poder tentar até esclarecer, né? Porque eu acho que eu gerei mais dúvida do que certeza nessa nossa prosa, mas tentar esclarecer, ou como a gente fala, né? Aterrizar um pouco mais aí esse bate-papo. Mas, mais uma vez, muito obrigado a você, Bertalha, e a todos aqueles que acompanham o seu canal. Maravilha, meu amigo. Foi uma fantástica reflexão. Abraço forte. Ao infinito e além. Tchau, Valeu. tchau. Obrigado. Até mais. Abração.